Javier Milei encerrou a campanha à presidência dizendo que vai transformar a Argentina em uma potência mundial e que o país deixará de ser uma terra fértil para a corrupção. O candidato de extrema-direita é favorito no primeiro turno das eleições no domingo. Com uma campanha forte nas redes sociais, o candidato do partido Liberdade Avança conquistou uma legião de eleitores jovens. Ele já acumula mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram. O Milei, ele é um candidato que tem um apelo na Argentina, passou a ter um apelo na Argentina muito grande no público jovem. Ele tem uma linguagem voltada para o público jovem, não é à toa que ele usa o TikTok, por exemplo. É para atingir o público jovem mesmo. Inclusive, alguns vídeos no TikTok ele faz tem um jovem que faz junto com ele, como se ele estivesse explicando as plataformas de governo dele para um jovem. Então isso é bem interessante até do ponto de vista de estratégia política. Sí, ou contra os professores de quarta que não sabem ensinar nada. Eu acho que tem um sentimento muito forte dos jovens de decepção, talvez, com os ciclos políticos recentes e que muitas vezes esse sentimento tem se traduzido em revolta. Logicamente também que a precariedade econômica está bastante alta e isso ajuda nessa desilusão. Mas se a gente pensa nos argentinos que têm menos de 25 anos, eles têm vivido essa parte da idade adulta todo o tempo com uma economia em crise. A Argentina vive uma crise econômica intensa e a inflação ultrapassa 100%. Milei se define como anarcocapitalista e promete transformações radicais. Ele construi toda uma narrativa de diferenciação com esses políticos tradicionais. Os políticos tradicionais corruptos, que é o mesmo do mesmo, que não escuta a população, que tem outros valores e eu sou o que vou fazer a diferença. E esses insatisfeitos, esses que não se sentem, ou que têm raiva, que não se sentem incluídos, digamos, dentro desse processo mais político, obviamente que se sentem acolhidos por esse outsider que traz confiança na população. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. O Núcleo de Tecnologia da Comunicação, o NUTEC, analisou os discursos do candidato no perfil oficial dele no TikTok. O estudo destacou 3 estratégias narrativas: contra a política tradicional, contra a política monetária do Banco Central e contra o tamanho do Estado. Em um dos vídeos analisados, Milei afirma que, se for eleito, vai eliminar uma série de ministérios, dentre eles os da saúde, do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, da educação, de obras públicas e das mulheres. Um discurso semelhante ao de outros candidatos de extrema-direita. Ministério de Turismo e Deporte, afuera. Ministério de Cultura, afuera. Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera. Ministério das Mulheres e Gênero e Diversidade, afuera. Eu acho que o comum que a gente percebe é um candidato que é o que a gente chama de digitally born, né? Que é um candidato que é nascido para a mídia digital, nascido pela mídia digital, né? Um candidato forjado na mídia digital, né? E isso a gente vê, por exemplo, Jair Bolsonaro, num certo sentido, também é um candidato que nasce da mídia digital, né? Sem a mídia digital não é possível pensar uma candidatura a Jair Bolsonaro, o crescimento do capital político de Jair Bolsonaro. Donald Trump é a mesma coisa. A estratégia de vídeos curtos de Milei emplacou entre os nascidos digitais, a chamada geração Z. A parcela do eleitorado que mais se identifica com o candidato são os pibes, ou chicos, como os argentinos chamam quem é do sexo masculino e tem menos de 30 anos. De acordo com os dados oficiais, os eleitores com idade entre 18 e 29 anos representam quase 25% do eleitorado nacional.
Se o candidato for eleito, o governo de Milei poderá ter impacto direto para o Brasil e o Mercosul. Brasil, Argentina e o Mercosul e Argentina dentro do Brasil tem uma história, né? São aliados políticos, diplomáticos e aliados comerciais. E penso que isso seria uma tragédia para a região. Primeiro, em termos de que a região vive um retrocesso democrático. E penso que isso é muito complicado para a região, que está tentando reconstruir os sistemas democráticos e se colocar como um continente que preza pelos partidos políticos democráticos, por atendimento à luta contra as desigualdades. Milei já afirmou que também não pretende fazer negócios com o principal parceiro comercial da Argentina, a China. Mas a professora Maria Helena, do Instituto de Relações Internacionais, não acredita que isso dará na prática. Nós vivemos isso aqui no Brasil também. O antigo presidente, um dos primeiros discursos foi: a China está comprando o Brasil, não vamos deixar que a China compre o Brasil, e isso, na verdade, na prática concreta, não aconteceu nada, ou seja, não teve nenhuma mudança, porque nossas economias, em última instância, estou falando quase todas as economias do continente, dependem absolutamente do comércio com a China. E a Argentina não sai desse padrão.